Aleluia. Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria reunidos mais essa oportunidade para estarmos adorando ao Senhor. O irmão Patrick, quando eu cheguei aqui, ele perguntou: vai pregar? Eu falei: não, realmente eu não ia. O pai falava: senão ele vai pensar que eu estava mentindo, né? Mas hoje esse aqui é o pastor que convidaram, então eis-me aqui. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Daniel, capítulo 6. Irmã Rosana já antecedeu um pouco da palavra. Deus abençoe. Afirmou a palavra, na verdade. Daniel, capítulo 6. Tem por título na minha Bíblia: Daniel na cova dos leões. Amém? Amém. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. O tema que eu escolhi para essa mensagem, essa ministração, foi comprometimento com Cristo, ou fidelidade com Jesus. E para nós entendermos, precisamos voltar um pouquinho sobre o profeta Daniel. Daniel, ele era um jovem, com seus aproximados 16 anos, ele foi levado cativo. E ele e mais alguns outros jovens, chegou lá e ele se destacou, porque ele era servo do Senhor, o Senhor dava para ele sabedoria, ele era um jovem de oração, era um jovem que ele demonstrou para as outras pessoas o motivo para eles ficarem com raiva dele. E esse motivo era a fidelidade dele para com Deus. Então, no capítulo 6, nós conhecemos bastante essa história que fala sobre Daniel na cova dos leões. Aquele povo, por estar com raiva de Daniel, eles tramaram algo. Mas como ele era fiel a Deus e ele não devia nada para as pessoas, somente a fidelidade dele a Deus causou este alvoroço todo, esta briga, essa discussão entre eles, esse plano que eles tinham para tirar Daniel ali da reta deles, no caso. E trazendo para os dias de hoje, conosco não é diferente. Nós somos servos do Senhor. Muitas das vezes as pessoas querem tomar nosso lugar, muitas vezes as pessoas ficam com raiva das situações que nós fazemos, as situações que nós presenciamos, porque a presença do Senhor está conosco. Aleluia. Então, basta isso para as outras pessoas ficarem com raiva. E fica o microfone que eu estou achando dele. Glória a Deus. Agora ficou desligado. Então, Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que quando ele chegou lá, ele propôs no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Ele decidiu não se contaminar, ele decidiu que o ambiente que ele estava não iria mudar o caráter dele, não iria alterar a fidelidade que ele tinha para com Deus. E nós precisamos ser como Daniel, porque o Senhor, talvez para nos tentar, para fazer colocar em prova a nossa fidelidade, Ele vai nos colocar em ambientes que nem todos vão ser cristãos,
Ele vai nos levar a ambientes que nem todos vão ter a mesma fé que nós, que nem todos vão querer ter os mesmos costumes, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, pessoas que vão querer tirar nós, assim como teve com Daniel. Então ele, um jovem, teve essa responsabilidade de estar à frente em um cargo grande. Ele iria ser um dos presidentes, iria tomar conta de 120 príncipes, 120 pessoas. Imagina, irmãos, que situação. O que é que o Senhor tem colocado na minha e na sua vida para você tomar conta? O que é que o Senhor tem colocado para nós sermos responsáveis? O que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para nós tomarmos conta? O que? Mas independente de qualquer coisa, o que o Senhor colocar nas suas mãos, tome conta, seja fiel a Ele e Ele vai te honrar no final. É simples, irmão. Você não precisa ter medo, você não precisa temer as pessoas, temer a situação. Você está servindo ao Deus que manda, comanda no céu, na terra, debaixo da terra. Ele faz quando Ele quer. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Daniel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí da fiação não, irmãos. Em espírito, que o Senhor Jesus vai abençoar esta palavra. Aleluia. Na casa. Não vai deixar vocês saírem daqui sem ouvir a palavra, nem que fiquem aqui até meia-noite. Amém? Então, no versículo 4, eles estavam procurando achar uma ocasião, e quando eles estavam discutindo, eles disseram que não podiam achar ocasião. As pessoas ficam procurando coisas, procurando um defeito, uma falha na nossa vida, procurando um erro, procurando algo para falar que nós nos desviamos, procurando algo para falar da nossa vida, mas elas não conseguem achar se nós nos mantivermos fiéis a Deus. Daniel, ele era da família real, ele foi levado cativo, ele era um homem, um jovem extraordinário, mesmo sendo jovem, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele era um jovem que ele orava, ele se consagrava ao Senhor, independente de qualquer coisa. Nós vemos que ele era um jovem determinado, e é isso que o Senhor procura de jovem, criança, adulto, homem, mulher, pessoas determinadas a estar defendendo a sua fé até o fim. Não importa. Nessa situação aqui, Daniel, quando ele soube que não podia mais orar, esse era o plano dele, já que eles não estavam conseguindo achar uma ocasião, eles falaram, na lei do seu Deus. Então, o que é que eles poderiam encontrar para falar de Daniel? Ele era um jovem fiel a Deus. Eles proíbem que tenha algum culto, alguma adoração às pessoas ou a qualquer outro Deus, a não ser o rei. E quando Daniel ele sabe que não pode mais orar, no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, que ele não poderia mais orar, ele entrou na sua casa e imediatamente foi orar. Quando ele sabe que não pode fazer algo, ele vai fazer, porque esse algo que ele estava fazendo não era para a glória dele, não era para tirar ele do foco, e sim porque ele era um jovem fiel a Deus. Ele tinha que continuar a caminhada dele, independente do que o rei tinha assinado, porque não é o rei que manda, rei daqui da terra, juiz da terra, polícia, governador, presidente, nenhum tem autoridade maior do que a autoridade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nenhum, só eu, nenhuma fraqueza,
nenhum só pecado é atribuído a Daniel. E apesar de Daniel ser um jovem que ele viveu ali no luxo do palácio, ele foi um jovem que teve dos manjares, que teve das melhores roupas, teve das melhores carruagens, ele tinha um carro ali incrível. Ele não se deixou contaminar. Ele manteve-se fiel. Então, muitas pessoas por aí falam, pensam que crente tem que andar ralé, crente não pode ter dinheiro. Mas não é isso, irmãos. A gente não pode amar o dinheiro. O Senhor ele vai te abençoar, Ele vai te dar o que você pedir, dar-se-usar, mas mantenha a sua fidelidade ao Senhor. Não mude por causa de uma casa, não mude por causa de um carro, por causa de uma quantia de dinheiro, não mude por causa de nada. Mantenha a sua fidelidade no Senhor. E esse livro ele tem muitas situações, ele é um livro escatológico, fala muito a respeito do fim, e ele é dividido nos seus 12 capítulos, do capítulo 1 ao 6, ele fala sobre a parte mais histórica, fala sobre o conflito, fala sobre Daniel, o que aconteceu, por que ele estava ali. Do capítulo 7 ao 12 é a parte profética, fala das revelações que o Senhor mostrou a Daniel, fala também dos sonhos que os reis tiveram. O Senhor usou Daniel para estar interpretando, sendo boca de Deus naquele lugar de idolatria. Quando o Senhor te colocar em um lugar como esse, seja a boca do Senhor na terra. Fale o que te deve falar, use a palavra do Senhor para falar. Não importa, não ligue para o que as pessoas vão dizer, não importa se as pessoas vão se escandalizar, é a palavra de Deus. Se não fosse para ser falada, Deus não tinha deixado ela escrita. Então ela tem que ser falada, claro que com zelo, claro que com cuidado em determinadas situações, determinadas pessoas, mas isso daí é você e Deus. Se o Senhor mandar você falar, fale, porque Ele se encarrega de todas as coisas, a responsabilidade está em cima dele. Nós aqui somos boca do Senhor na terra, nós representamos, somos representantes de Cristo, apenas isso. Glória a Deus, Israel. Então, no versículo 3, diz que Daniel sobrepuxou. Ou seja, Daniel ele se tornou um jovem acima do esperado. Ele estava com um cargo, uma situação nas suas mãos que ele soube administrar de uma maneira que os outros ficaram com inveja, uma maneira que os outros ficaram com raiva. Por quê? Porque a graça do Senhor estava sobre a vida de Daniel. Daniel era um escolhido do Senhor e eu e você somos escolhidos do Senhor. Gálatas diz: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. Desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos chamou. Então vamos manter a nossa confiança em Cristo, porque é Jesus que toma conta de todas as situações. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, Nazareno. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eles disseram para o rei assinar um decreto que se Daniel orasse, era para ser jogado na cova dos leões. Não Daniel exatamente, mas qualquer um, mas com a intenção de atingir Daniel. Quando Daniel sabe, ele vai orar. E quando eles sabem disso, eles vão lá fazer fofoca para o rei. Foram lá fofocar para o rei a respeito da vida de Daniel, a respeito que ele não estava cumprindo com o edito, ele estava desobedecendo a autoridade aqui da terra, porém estava obedecendo a autoridade do céu. Então eles vão lá, falam para o rei. A Bíblia diz que os homens foram junto ao rei, disseram: sabe, ó rei, a lei é dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ou seja, eles estavam apresentando contra o rei. O Senhor assinou, o Senhor tem que cumprir. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, lançaram ele na cova dos leões. Porém o rei estava triste com essa situação, porque ele queria que Daniel ele fosse um jovem que estivesse com uma autoridade maior do que ele já tinha. Diz aqui no versículo 14: quando o rei ouviu essas palavras, ele ficou muito penalizado
ficou a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então nós vemos que o rei ele não queria jogar Daniel na cova dos leões, mas as pessoas queriam. E muitas vezes as pessoas que nos afrontam não querem estar nos afrontando, não querem estar vindo, mas a influência das outras pessoas ao redor faz com que as situações aconteçam. E Jesus ele chama nós não para ser influenciados, sim para ser influenciadores. Seja um influenciador. Não deixe que as pessoas, que o ambiente, que uma palavra, uma situação te influencie a você deixar principalmente a sua fé em Cristo. Não deixe. Seja fiel até o fim. Aleluia! O Senhor vai recompensar cada um conforme o seu galardão. Aleluia! Glória a Deus! Daniel ele foi jogado na cova dos leões e o rei ainda falou para ele, né? Que então o rei ordenou que trouxessem Daniel, lançaram ele na cova dos leões. Falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então ele não estava falando, ele te livrará? Perguntando. Ele estava afirmando, ele te livrará. O rei estava afirmando que Deus iria livrar Daniel. Ele teve que cumprir com uma política ali, ele teve que cumprir com algo que as pessoas estavam pressionando para ele. Mas ele, no seu coração, queria salvar Daniel. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova. O poder de Deus é tão grande. As pessoas temiam tanto a Deus e pensavam que uma pedrinha poderia parar, poderia impedir que Daniel fugisse, que Daniel pulasse o muro. Mas não, irmãos, não tem uma pedra, não tem porta, não tem nada que fique à frente do Senhor. Se o Senhor quiser fechar a porta, Ele fecha. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Ele tem a chave para todas as coisas. Ele que manda. Ele desmanda, Ele faz o possível, Ele faz o impossível. Basta confiarmos. O Senhor é fiel àquele que crê. Amém? Então aquele povo estava ali só rodeando, né? Só vendo o que queria acontecer. Daniel ele passou ali uma noite. E quando foi de manhã, o rei foi lá. E foi com pressa. No versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. A importância que Daniel tinha para o rei. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia no caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O que os irmãos acham? Aleluia! Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Aleluias. O rei muito se alegrou, porque ele viu que ele tinha falado: teu Deus te livrará, e Deus realmente livrou Daniel. Deus realmente impediu que os leões tivessem dilacerado seu corpo. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se encontrava nele. Já pensou? Passou uma noite com vários leões, dormiu tranquilo. Deve ter dormido em cima do leão ainda. O leão deve ter aquecido ele. Mas ele não sofreu dano algum, porque o Senhor estava com ele lá. Aleluia, irmãos. Ordenou o rei. E a parte que o povo lá não gostou. É a parte da vingança. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha o que Deus faz. Deus pega as pessoas que te acusam. Deus pega as pessoas que querem te tirar assim. Ei, Jeová! Pode, né? Ele coloca você de frente para essas pessoas, para que você seja inocentado perante as pessoas aqui da terra, porque você já está inocentado perante o Deus do céu.
ordenou o rei que trouxessem aqueles homens que tinham acusado Daniel e eles foram lançados na cova dos leões. Queriam tanto que Daniel fosse, que eles que foram também, né? Eles, seus filhos, suas mulheres, ainda nem tinham chegado ao fundo da cova. Aqui, irmãos, os leões estavam famintos. Quando ele estava caindo, aquele povo que acusou Daniel estava caindo, os leões já pulou, já devorou eles ali. E imagina Daniel ali, não sofreu dano algum, foi fiel até o fim. O Senhor louvou ele. Aqui, ó. Quando eles nem estavam chegando ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles, lhes esmigalharam todos os ossos. Forte. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, todas as nações e línguas que moram em toda a terra. Aleluia, Deus. Aleluia. Essa aqui é a parte linda que tem. Aleluia, Deus. A paz vos seja multiplicada. Glória a Jesus. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que opera sinais e maravilhas. Aleluia! No céu e na terra, e até debaixo da terra, Senhor. Vem a grandeza do nosso Deus, até debaixo da terra. Glória a Jesus. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Por que Daniel prosperou? Porque ele foi um jovem que estava sendo fiel a Deus. E nós temos que ter essa fidelidade com o Senhor. Daniel, ele foi um jovem que, quando estava sido levado, eu imagino que ele ficou triste. Imagina você estar em um ambiente, você está com pessoas familiarizadas com você, você é levado preso para um local onde não havia adoração a Deus, para um local de prostituição, um local de bebedice, um local de idolatria. Já pensou se o Senhor coloca você lá? Para e pensa. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que aceitar tudo. Se Ele quiser nos levar para outro lugar, nós temos que aceitar. Nós não temos mais uma voz a dizer não. Nós fomos chamados e nós temos que dizer sim para o Senhor. Em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, temos que estar preparados. Como Jesus me mostrou a palavra hoje cedo, né? Estar preparado em tempo e fora de tempo. Qualquer momento, o Senhor pode te chamar. E você tem que estar preparado. Você tem que manter-se firme, manter-se fiel, manter-se com a confiança no Senhor. Porque não é nós que lutamos, irmãos. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo nosso joelho no chão e pelo braço do Senhor, a mão dele que vai adiante lutando por nós. É o Senhor Jesus que manda. Obedeça. Tão somente creia que o teu milagre vai chegar, que Jesus está no controle, que Jesus está no seu barco, que Jesus está na sua caminhada. Confie e creia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um salmo muito lindo que, quando nós estamos tristes, talvez agoniados, quando nós estamos pensando em desistir, quando nós estamos pensando que a situação, o Senhor não está mais no controle, mas o Senhor manda dizer para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, confia, creia, para de murmurar, para de murmurar.
na história dos nossos antepassados, muitos pratos que tinham, eles foram estendidos por causa de murmuração. Uma situação que era para demorar, não sei, uma semana, demorou anos. A murmuração é aonde a gente cai, é aonde a gente peca. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que você entregue o seu caminho a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega. Tira das suas mãos, para de querer resolver com o seu braço. Não é você que vai resolver, é o Senhor que vai lutar por ti. Para, irmãos. Irmãos, deixe nas mãos daquele que tem o controle. E você vai ver o resultado. Glória a Deus. Porque é o Senhor que tem que direcionar tudo. Se for pelos nossos caminhos, estamos ferrados. Na terça-feira, na oração, tive a oportunidade aqui, aí eu falei aquela palavra de Isaías que fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, né? Aí o pastor José Azevedo, ele veio completar e falou assim que imagina se fosse o nosso pensamento, né? Onde a gente estaria? Imagina se não fosse o Senhor pensando acima de nós. Imagina se não fosse o Senhor direcionando. Obrigado, Deus. Imagina se não fosse a graça de Jesus. Imagina se o Senhor não tivesse misericórdia de nós. Toda vez que a gente comete algum erro, algum pecado, o Espírito Santo se entristece. Se não tivesse a graça, já estaríamos todos no inferno. Estaríamos todos queimando lá no lago de fogo. Se não fosse a graça de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, meu Pai. Não é por obras, mas é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Pela graça, pela misericórdia do Senhor. E hoje à tarde eu estava meditando numa palavra. Se encontra lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, que diz que os sacerdotes e os fariseus planejavam matar Jesus. Eu vou ler aqui 4 versículos para os irmãos entenderem. Versículo 47. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, diziam: que faremos? Porquanto este homem, Jesus, faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos, tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Agora o versículo 53. Desde aquele dia, daquela conversa, eles conversavam mais, eles se consultavam, eles dialogavam para matar Jesus. Jesus, pois já não andava manifestadamente entre os judeus, mas se retirou dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Agora 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, onde Jesus estava, denunciasse para o prenderem. E eu estava fazendo o estudo hoje à tarde, eu peguei o Evangelho segundo escreveu Mateus e quis ver quantas vezes tentaram matar Jesus, quantas vezes tentaram prendê-lo, e juntando com a vez que finalmente prenderam ele, né, depois que Judas o traiu, contei 7 tentativas. Porque eles não queriam que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. É verdade. Desde o nascimento de Jesus, já tentaram matar. Quando Jesus é batizado, Satanás aparece e manda ele se jogar. Todos conhecemos essa passagem, Mateus capítulo 4. Quando Jesus estava pregando, estava curando, ensinando, apareciam para tentar prendê-lo, para o matarem. Tudo isso aconteceu para o quê? Para que ele não fosse para a cruz. Porque através da cruz, o Senhor poderia completar o sacrifício que Ele fez, comprando as nossas vidas, comprando a nossa salvação, nos libertando de todo o pecado, nos libertando da vida que não teria sentido.
quando Jesus cumpriu o seu propósito, nos últimos momentos ali, Jesus suando ou chorando sangue, pedindo para Deus: passa de mim este cálice, se possível. Ele estava falando aquilo ali, mas ele sabia que o propósito da vida dele era ir para a cruz. Ele sabia que anos depois estaria um povo reunido em seu nome. Estaria um povo que confia, que crê nele, um povo que sabe dar o valor pelo sangue de Jesus. Todos os meses nós nos reunimos aqui na ceia. Eu acho que deveria ter vários cultos de ceia, porque nós temos que relembrar todo dia, temos que relembrar todo momento, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Sempre temos que lembrar do que Jesus fez pela minha e pela sua vida. Nós estávamos destinados ao inferno, estávamos destinados a uma vida com tristeza. Acabei de lembrar o pastor Josué, aquele ensinamento lá. Ele falou que com Jesus é uma vida de alegria com momentos de tristeza. E sem Jesus é uma vida de tristeza com momentos de alegria. Qual você quer optar? Qual as pessoas aí fora estão optando? Eles estão optando por uma vida feliz? Estão optando por uma vida triste, por uma vida miserável, por uma vida de momentos. Não deixe que momentos defina a sua eternidade. Não deixe. Opte pela vida eterna. E nesse momento, todas as pessoas ali procurando matar Jesus, Jesus mesmo sendo perseguido, Jesus mesmo sendo jurado de morte, Jesus mesmo sendo questionado a todo momento, ele não parou. Ele continuou orando, ele continuou curando, ele continuou ensinando. Sabe o que trazendo para hoje significa? As pessoas, elas falam querendo te parar, mas não pare, prossiga caminhando, olhando para Jesus. Não pare. Não importe o que está acontecendo, olhe para Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tristeza? Não. Angústia? Não. Momentos? Não. Prazeres? Não. Carne? Não. Amizades que te desviam? Não. Mas sim Jesus. Tão certo como vive o Senhor Jeová, nós iremos vencer no poder que há no nome do Senhor. Nós iremos vencer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem andava com Jesus não ficava doente, não ficava com fome, não ficava com dúvida, não ficava doente porque Jesus ele era a cura, não ficava com dúvida porque Jesus ele era o mestre do ensinamento, não ficava com fome porque Jesus era o alimento, o pão da vida, a água que nós devemos beber. Então essa é uma palavra que nós temos que manter a nossa fidelidade em Jesus em qualquer circunstância. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele mesmo sendo em forma de Deus não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou do seu poder, assumiu a forma de servo, a si mesmo ele se humilhou. Por isso Deus Pai o exaltou de maneira que lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos?